Olha, lindona Oi! maravilhosa. Tudo bem? Estou Tudo com ótimo. Estou com Pois arquétipo é, para falar. você viu minha pergunta já, né? Eu sempre gostei, já quero perguntar se o olho grego, se símbolos, né, se são arquétipos. Então, porque dizem que tem os arquétipos de poder, assim como cores, né? Então a Sim. gente vai saber de tudo isso. Começando a saber hoje, né, Lari? Porque acho que a gente tem uma trajetória aí bem extensa, né? Uma jornada, né? Com Uma jornada. certeza. Essa é a Larissa. Quero deixar aqui a casa para a Larissa, tá? Porque é uma aula mesmo que eu gostaria muito que vocês tivessem e apreciassem. E a Larissa também é uma das palestrantes lá do Holístico Sem Fronteira, do nosso congresso em janeiro. Então, eu gostaria, sim, Larissa, que a casa é sua, se apresente e vamos lá. O que você trouxe de especial hoje para começar com a gente no dia 21/9? Maravilha! Agradeço muito. Estou super, super feliz de estar aqui, super animada. Tenho certeza que vai ser uma troca de energia muito vibrante, muito maravilhosa para todos, todas, né? Gente, eu sou a Larissa Carreira, eu sou professora, sou doutora em desenvolvimento socioambiental. Eu fiz uma tese sobre mudança de paradigma e expansão da consciência de consumo. E uma das metodologias que eu trabalho se chama carreira com arquétipos. Eu sei que as pessoas que seguem o Ho Oponopono Brasil, que seguem o Holístico Sem Fronteiras, provavelmente já ouviram falar sobre arquétipos. E a metodologia que eu trabalho é como a gente utiliza os 12 arquétipos de personalidade para a gente montar uma imagem, uma arquitetura arquetípica para a nossa carreira, para que a gente crie uma imagem única no nosso mercado. Para que as pessoas olhem para a gente no nosso mercado e eles já dizem, nossa, aquela é a Ângela. As pessoas vão conseguir identificar com muita facilidade, porque você conscientemente, você ativou, você montou a sua arquitetura arquetípica, você ativou aqueles arquétipos que você gostaria de obter os resultados deles, os resultados positivos, e você se posiciona na sua carreira a partir da ativação consciente dos arquétipos. De forma resumida, é isso. Não, eu já tô com um monte de pergunta aqui. Só minha já tem um monte. Então vamos logo, né, gente? Porque a gente tem também um tempinho curto. Tem um tempinho curto. A gente vai falar durante meia hora, né? Vou explicar o arquétipo de hoje. Qual é o arquétipo? Como a Ângela já falou, gente, nós vamos fazer uma série de 12 lives, carreira com arquétipos. Em cada live, nós vamos falar sobre um arquétipo, tá? Para que vocês conheçam o arquétipo, para que vocês entendam quais são os benefícios de você ativar de forma consciente esse determinado arquétipo. O que na prática, Larissa, eu vou ter de resultados se eu ativar determinado arquétipo, tá? Qual é o arquétipo de hoje que eu já vim toda paramentada aqui com o arquétipo de hoje? É o arquétipo do governante, né? O governante, ele sempre tá assim, ele tá sempre arrumado, né? Ele tem uma postura geralmente mais séria, né? Ele tá sempre ali com a cabeça erguida. Esse é o governante. O governante. Agora, antes de entrar já direto especificamente no arquétipo que a gente vai falar hoje, eu queria falar rapidamente o que são arquétipos. Eu acredito que a maioria das pessoas já conheçam, mas eu trouxe rapidinho um conceito aqui para a gente falar. Olha, o conceito de arquétipo, gente, está totalmente associado com um inconsciente coletivo, tá? Então, o arquétipo, eles são informações primordiais de tudo que existe, absolutamente tudo que a gente consegue identificar na nossa vida, todos os objetos, todas as imagens, todos os símbolos, todas as coisas, os animais, as pessoas, as situações que a gente vive, a gente consegue interpretar porque já existe uma imagem, é como um significado que ele não é um significado individual, ele é um significado coletivo, que é um significado que foi herdado
de gerações e gerações e gerações, e ele é compartilhado com todas as pessoas. É por isso que existe, por exemplo, o arquétipo do herói. E o arquétipo do herói, ele vai ser o mesmo arquétipo no Ocidente, no Oriente, há 2.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, a gente vai ver histórias arquetípicas do herói, né? Que vai mudar, claro, de acordo com a cultura, né? A gente vai atualizando de acordo com a cultura, de acordo com a tecnologia. Mas aquela informação de base, ela é a mesma, tá? Então, é por isso que a gente consegue identificar o que são os arquétipos. Eles não estão no nível consciente, eles estão no nível do inconsciente, mas não do inconsciente pessoal, das coisas que eu fiz na minha infância que ficaram guardadas no inconsciente. É como assim, gente, se a gente fosse um computador. Nós somos um computador, só que nós já viemos com aquelas informações de fábrica, né? Já viemos com aquela informação cósmica e no decorrer da nossa vida, do nosso desenvolvimento, a gente vai instalando outros programas, a gente vai fazendo download, mas nós já temos aquela configuração de base. Então, o arquétipo é uma tendência inata para gerar imagens com intensa carga emocional que expressam a primazia relacional da vida humana. Então, o arquétipo são imagens com emoções. Você vê um símbolo, esse símbolo já desperta determinada emoção. É por isso que a gente não pode brincar com os arquétipos, a gente não pode testar, né? Ah, eu vou pegar esse aqui para testar. Aí você espalha na sua casa um monte de símbolos, um monte de imagens que tem... Essas imagens vibram, essas imagens estão vivas e estão emitindo determinada vibração, determinada emoção, determinada informação que vai gerar em nós mesmos, vai gerar determinada emoção, determinado resultado, tá? Certo. Então, vamos lá, gente. Já vão anotando aí as perguntas, tá? Vão anotando as perguntinhas. Saiu aqui, mas aí a gente continua. Vão anotando as perguntinhas que daqui a pouco a gente para fazer as perguntas, tá? É muito importante também a gente saber que nos arquétipos, a gente pode vivenciar o lado luz do arquétipo, a gente pode ativar, a gente pode estar com a energia de um arquétipo ativo e a gente pode vivenciar o lado luz dele, que é maravilhoso. Nós vamos ter resultados positivos. Assim como a gente pode vivenciar o lado sombra do arquétipo. Se nós estivermos assim em desequilíbrio, a gente vai vivenciar o lado sombra do arquétipo. Tá? Então, eu queria falar agora, vamos falar agora sobre o arquétipo do governante, que é esse arquétipo. Quem é o governante? O governante é o rei, é a rainha. O governante é aquela pessoa que governa, é aquela pessoa que lidera. Ele lidera pelo exemplo. Aquele governante é aquela pessoa que está ali e lidera as massas, as pessoas. É aquela pessoa que a população segue, as pessoas escutam. Quando você vê um profissional que tem o arquétipo do governante ativado, bem forte, quando ele fala, as pessoas param para ouvir. Sabe aquele profissional que é um exemplo de pessoa, que é um exemplo a ser seguido, que as pessoas admiram, as pessoas amam aquela pessoa, aquele profissional, pelo amor que ele é, ele expressa amor. Ele expressa uma autoridade pelo amor, quando ele está vivendo o aspecto luz dele. Esse é o governante. Ele é altamente disciplinado. Ele é altamente focado. Ele governa as pessoas, né? Seja em uma empresa, seja em uma organização, uma instituição, seja um país, né? Os presidentes têm um arquétipo do governante bastante ativo. Agora, ele também se autogoverna, né? Quando é que é interessante a gente ativar o arquétipo do governante? Quando a nossa vida e a nossa carreira está completamente desgovernada. Sabe quando a gente tá tudo desgovernado, tá tudo desorganizado, a gente não consegue organizar os pensamentos, organizar as ideias. A gente pensa uma coisa, não consegue colocar em prática, tá um caos. A gente não consegue focar em determinado projeto, não consegue planejar. A gente tá com a mente completamente desorganizada e nós precisamos organizar a mente e organizar a nossa vida e a nossa carreira. Aí o arquétipo do governante, ele vai ser maravilhoso porque antes de você governar as pessoas ao seu redor,
você vai ter um autogoverno, você vai se governar, né? Então, governante é aquela pessoa que tem muita estratégia. O governante é aquela pessoa que ele enxerga a longo alcance. Ele vai estar sempre no topo da instituição. Então, quando não ativar o arquétipo do governante, isso é muito importante a gente saber quando ativar e quando não ativar, né? Quando não ativar o arquétipo do governante, quando nós não estivermos no topo da hierarquia. Isso é muito importante a gente entender quando a gente quer ativar, quando a gente pode ativar e quando a gente não pode ativar. O governante, ele visualmente, como é que ele é? Ele tem elegância, né? A forma dele falar, a forma dele sentar. Você não vai ver um governante largado assim. Você não vai ver uma pessoa... não sou governante. Então, eu não sou governante, não. Olha só. O Lula e o Bolsonaro, independente, tá, gente? Não é uma discussão política aqui. É carreira com arquétipos. A gente está falando do arquétipo do governante. Ambos têm o arquétipo do governante, assim, muito ativado, né? Na sua carreira, na personalidade deles. Só que eles são muito diferentes. Eles são governantes completamente diferentes. Por quê? Por conta da arquitetura arquetípica. Porque você tem ativo o principal, você tem o seu principal arquétipo ativo, né, na sua carreira, mas você tem o secundário, você tem o terciário, algumas vezes, né, até um quarto, mas geralmente você consegue ver 3, assim, quando você tem bastante consistência. Então, os dois têm o arquétipo do governante muito ativo. Só que o Bolsonaro, o secundário dele é diferente do Lula, por exemplo. Então, eu vejo que no Bolsonaro, ele tem o principal arquétipo governante ativo, mas o secundário, ele já tem o rebelde, né? Ele já tem um rebelde, ele já tem aquilo de, eu vou falar o que eu não quero saber dessas regras, eu vou quebrar essas regras aqui mesmo. Então, ele tem esse arquétipo secundário muito forte, muito visível. E aí você vê que essa imagem dele, desse arquétipo do governante com o rebelde, é completamente diferente do Lula, que já tem um arquétipo principal do governante, mas o secundário já é o prestativo, né? Eu vejo também o do herói, né? Então, você vê que é completamente diferente. Então, não é assim, você ativou o arquétipo do governante na sua carreira e você vai ser igual a todas as pessoas que tem. Não. Você monta essa arquitetura arquetípica justamente para você ter essa imagem única que você quer passar, tá? Então, é muito importante. Você monta... Você assim, monta. É a gente que monta. A gente que monta de forma consciente. Nós vamos montar de forma consciente a partir do quê? A partir do resultado que a gente quer para nossa carreira, tá? Então, por exemplo, eu quero... Mulher, faz isso comigo. Eu preciso... Oi? Faz isso comigo, por favor. Com certeza, vamos fazer. Olha só, então eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso ter governo, eu preciso ter autogoverno, eu preciso me governar, eu preciso governar as pessoas. Eu sou um líder de equipe, eu preciso reunir pessoas, eu preciso inspirar, eu preciso falar coisas que inspiram, que motivam. Aí você pode ativar com certeza o arquétipo do governo, que é, gente, olha só, é um arquétipo muito forte, hein? Não é um arquétipo que a gente vai pegar, vou testar. Não vamos testar. Vamos pensar conscientemente, montar nossa arquitetura e assim fazer a ativação consciente do arquétipo. Merkel, né? E a Elizabeth também. Você pode ver a postura? Olha a postura semelhante, né? A postura sempre é uma postura assim, né? É sempre né? Você tem uma postura assim de poder. Qual é a palavra de ordem do governante? É poder. O lema do governante é poder. Eu tenho poder. Poder é a principal coisa que existe, é o poder, né? Essa é a palavra de ordem do governante. Agora, um exemplo de governante aqui do nosso país, que é da área dos negócios. Tá? Vocês conhecem, gente, essa figura? Dá para ver direito? Eu não reconheço daqui. Luiz Helena Trajano, tá esse vermelho, né? Luiz Helena Trajano, ela é a dona do Magazine Luiza. Ela é a dona do Magazine Luiza. Ela é, assim, uma mulher muito porreta, sabe? Ela é muito porreta. Ela chega no ambiente, as pessoas param. O que o governante faz? Ele chega no ambiente, ele vai ser notado.
Se você quiser ser uma pessoa tímida, você não quer chamar atenção, se você quer ficar na sua, você quer ficar no meio da multidão, você não pode ativar o arquétipo do governante. Porque o arquétipo do governante, ele vai te dar uma energia de poder tão grande que você vai chegar nos locais e as pessoas vão te notar. Elas vão te olhar e elas vão querer ouvir o que você tem para falar. Caramba. Então, se você for um empresário, uma empresária, se você estiver no topo da instituição, se você for um CEO, se você for um presidente, as pessoas da política utilizam muito, as pessoas de empresas utilizam muito. E também, sabe, Ângela, alguns coaches, algumas pessoas palestrantes, geralmente palestrante tem um arquétipo do sábio ativo, geralmente do sábio, alguns do criativo, mas tem alguns que tem um arquétipo do governante ativo. Quando você vê aquele palestrante que ele sabe, ele tem Tony Robbins. Tony Robbins, ele fala assim que, meu Deus, aquela energia que você diz assim, eu sigo tudo que você vai falar. Tudo que você tá falando, tô anotando, tô fazendo, né? Você não vai questionar. Agora, gente, é muito importante saber o quê? O lado sombra do arquétipo, tá? Olha, até esse lado sombra que você falou, já tem até a gente perguntando. Não se torna uma manipulação? Já tem gente perguntando. E aí, não se tornaria, por exemplo, uma manipulação? Uma manipulação, um ditador. Não é o caso do exemplo que eu estou mostrando aqui também, o Roberto Justo. É um outro exemplo aqui brasileiro, sim, né? Que é uma figura, assim, muito carismática. Você pode ver até que nas fotos, né? No jeito de se comportar, no jeito de falar. Martin Luther King, né? Uma pessoa, assim, maravilhosa, um líder, né? Um líder espiritual, né, que veio para governar, veio para libertar as pessoas, né? Libertar as pessoas, libertar a mente das pessoas. Então, ele é um governante que ele não era dos negócios, ele não era, assim, de política, digamos, partidária, né? Mas ele estava ali liderando um movimento. Se você precisa liderar, eu preciso liderar um movimento, Larissa, eu preciso criar um movimento, liderar um movimento, e eu vou pagar o preço, então você pode, com certeza, colocar o arquétipo do governante na sua arquitetura arquetípica, que não precisa ser necessariamente como principal. Ele pode ser secundário, ele pode ser terciário, ele pode estar dentro dessa composição arquetípica. Qual é o lado sombra? O lado sombra, gente, é quando o arquétipo ele entra em desequilíbrio e você começa a não escutar as pessoas, porque o governante, ele escuta muito os conselheiros, né? Se você é um presidente de empresa, você tem o seu conselho consultivo. Se você é um presidente, você tem os seus conselheiros, né? Se você está no topo da hierarquia, o Martin Luther King tinha os conselheiros. São aquelas pessoas sábias. Geralmente, quem são os conselheiros do governante? São aquelas pessoas que têm o arquétipo do sábio ativo. Por isso que o governante se dá muito bem com pessoas que têm o arquétipo do sábio ativo. Porque o governante, no lado luz, ele vai escutar as pessoas. Ele tem aquela visão de longo alcance que as pessoas não têm. Então, ele consegue, com essa visão de longo alcance, ouvir o lado de todas as pessoas, ouvir o conselho, e assim ele toma a melhor decisão, não para ele, para todas as pessoas. É por isso que, às vezes, o governante toma determinada decisão que nem todo mundo gosta. Por quê? Porque ele não está pensando em uma pessoa individual. Ele está pensando em todos. Agora, se ele está com o lado sombra, se ele está vivenciando o lado sombra, o que ele vai fazer? Ele não vai escutar ninguém. Ele vai ser ditatorial. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai querer que só a voz dele, só a vontade dele prevaleça. A vontade individual. Então, quando a gente vê um líder sendo ditatorial, indo para um extremo, para um fascismo, por exemplo, Hitler, né, a gente vê, ou extremos, né, fascismo, comunismo, a gente vê que é um governante, sim, que tem toda a característica do governante, está ali vibrando no arquétipo do governante, mas está vivenciando o lado sombra, né, está ali com um pensamento totalmente autoritário. Então, se você ativou o arquétipo do governante na sua carreira e você não escuta mais ninguém, você se acha o dono da verdade, você não quer saber
as informações, os lados, você não quer fazer essa análise, você está caindo, digamos assim, você já está indo vibrar, já está vibrando no lado sombra. Tem que ter muito cuidado, porque é uma energia muito forte, muito poderosa. Então, você tem que estar consciente. Por isso que eu digo, não pode testar. Não é uma questão de testar. É uma questão de se conscientizar. De você estar fazendo escolhas conscientes, de você ativar de forma consciente a sua arquitetura arquetípica e você, claro, a partir de metodologias, você vai ter consistência. Aí o que vai acontecer? Você, por exemplo, se você estiver numa transição de carreira, aí você era, por exemplo, você era o criativo, né? Você era aquela pessoa que tem muitas ideias e, de repente, você migrou, modificou lá, criou uma nova arquitetura arquetípica e agora você é governante. As pessoas vão dizer, nossa, olha fulana, olha como ela tá, o que aconteceu? As pessoas vão querer saber o que aconteceu, mas as pessoas não vão conseguir descrever, as pessoas não vão dizer, eu acho que ela fez uma arquitetura arquetípica e ela fez um reposicionamento de carreira. As pessoas não vão nem ter ideia. Mas as pessoas vão sentir uma vibração diferente. As pessoas vão ter um sentimento em relação a você diferente, compatível com o arquétipo do governante. As pessoas vão... você vai ter o resultado daquele arquétipo que você ativou, no caso, governante. Então, você vai atrair muitas pessoas. E, claro, você vai atrair inimigos. Você vai atrair inimigos. E você, se você for ativar o arquétipo do governante, você tem que estar consciente já. Porque o governante, ele não fica em cima do muro. Ele tem uma posição muito firme, muito segura. Ele tem uma convicção baseada em valores, que ele não vai abrir mão dos valores dele. Ele não vai abrir mão dos valores, dos princípios. E aí você consegue tanto aliados quanto inimigos também, né? Isso então, seria fato, Lari? Isso sempre é fato? Ou os secundários, conforme a gente for vendo isso mais pra frente, eles podem equilibrar o seu modelo arquetípico? Tipo, eu quero ser uma governante porque eu estou à frente de uma, entre aspas, multidão, mas eu quero ter o meu lado criativo porque eu também tenho que criar os conteúdos, porque eu também tenho... Isso dá pra gente controlar. Dá pra gente controlar. Agora, assim, o governante, se ele tiver bem equilibrado, ele não vai estar em cima do muro. Por exemplo, ou ele vai estar trabalhando para luz, ou ele vai estar trabalhando para sombra. Ou ele vai estar no aspecto luz, ou ele vai estar no aspecto sombra. Ou ele vai estar... como ele tem os princípios bastante definidos e ele entende... Isso não quer dizer que é uma coisa ruim a pessoa ter inimigos. Quer dizer que a pessoa está se posicionando. Ela está se posicionando a partir da verdade dela, do que ela realmente acredita. Não é uma coisa que é ruim. É uma coisa só para alertar, para que as pessoas já saibam, para que as pessoas saibam. Eu vou ativar o arquétipo do governante e... Amém. Graças a Deus que eu tenho inimigos aqui, porque mostra que eu tenho um posicionamento muito firme e é um posicionamento de amor, é um posicionamento de luz e sempre vão ter pessoas contrárias a esse posicionamento, né? E vice-versa também. Agora, se você ativar, por exemplo, o criativo como secundário, o mago, por exemplo, como terciário, aí vai ser uma outra configuração, né? Você já vai ser mais carismático, digamos assim, né? Você vai ser aquele governante com muitas ideias, com muita criatividade, né? Com muita... A sua realização vai ser sempre muito diversa. Você vai ter um governo muito diverso, sempre com novidades. Nunca vai ser aquela coisa absolutamente tradicionalista. Você vai sempre inovar. Né? É muito interessante você formatar, por exemplo, com um governante como principal e um criativo como secundário. É por isso que é maravilhoso fazer essa arquitetura arquetípica, porque você tem uma imagem única. Então, as pessoas, o mercado, eles vão olhar para você e eles vão ver. A Ângela, ela é... Nossa, as pessoas podem não conseguir descrever, explicar, assim, nesses detalhes que a gente está falando. Mas a imagem, assim, a imagem ela vai estar formada na mente das pessoas. Talvez elas não consigam descrever com palavras. Elas podem tentar, cada pessoa vai descrever de um jeito, mas sempre
que sempre vai ressoar com aquela imagem, com aquela arquitetura que você montou. Sim, então sim. É isso. A questão é sempre a gente pensar não em termos da característica do arquétipo, mas em termos de que resultados eu quero para a minha carreira neste momento. Que não é uma coisa fixa. Eu posso estar no momento de transição de carreira, eu posso estar no momento de início de carreira e eu quero, neste momento, criar essa arquitetura arquetípica porque eu quero esse resultado específico, por exemplo. Entendi. Quais são os 12 arquétipos, ele num todo? Tem uma lista? Ou você acha melhor, tipo, a gente, por exemplo, ir sendo sempre devagarinho para não conter? Ou você acha que dá para passar essa lista rapidinho? Só a lista, sem dar a explicação de cada um. Porque eu vejo que tanto pessoas que estão no início da carreira, quanto pessoas que estão fazendo transição de carreira, uma das coisas que eu vejo que as pessoas precisam muito é autogoverno, tá? E isso é um resultado que a gente tem quando a gente ativa o arquétipo do governante. É o autogoverno. Antes dele governar as pessoas, ele vai se governar. Por que autogoverno? Porque a gente não escuta falar muito sobre procrastinação, sobre zona de conforto. As pessoas definem uma meta no início do ano, final do ano, quantas conseguiram cumprir, quantas têm a motivação, a resiliência, a resistência de entrar num caminho de retidão e conseguir. Então, o que a gente precisa, gente, nesse momento, se nós estamos, assim, desgovernados? Nós precisamos de governo, de autogoverno. Certo. Por isso que eu disse assim, vou abrir as 12 lives com o arquétipo do governante, tá? Tá. Então, vamos lá. Guilherme, me ajuda aí que tá bem pequenininho, tá? Governante, tá? Sábio, que fica próximo também do governante, sempre dando conselhos ao governante. Bobo da corte. Bobo da corte também está próximo do governante, aquele que está ali para sempre fazer piadas, né? Deixar o ambiente mais leve. O mago, que é aquele que transforma ouro em chumbo, né? Transmuta as situações. O criativo, que é aquele que tem as ideias e coloca as ideias na realidade, ele cocria as ideias 5. Vamos lá. Prestativo. Prestativo é o cuidador, aquela pessoa que está sempre disposta a cuidar, sempre disposta a prestar serviço, prestar auxílio às outras pessoas, aos animais, à natureza. O cara comum. O cara comum, ele está no meio da multidão. Ele é aquele que está na comunidade. O amante. O amante é aquela pessoa que está sempre ali, tem um alto poder de persuasão. Ele consegue se relacionar com as pessoas, tem um nível de networking muito grande. Já foram 8. Vamos lá. O inocente. O inocente, todos nós passamos quando nós éramos adolescentes, crianças. O inocente é aquela pessoa, não vê maldade, né? Aquela pessoa que quer ser feliz, deixa o ambiente leve. O que mais? Está faltando o inocente, o sábio já foi, criativo. Qual tá faltando? Já foi bobo, cara comum. O explorador. O explorador, sabe aquelas pessoas que amam viajar, que querem ficar saindo, não vão trabalhar em escritório, vão ficar trabalhando, viajando. O explorador, o 10º. O rebelde. O rebelde, né? Aquele que vai quebrar as regras, que veio para mudar os paradigmas, né? E falta só mais um, o mago. Faltou o mago. O mago. Né? Porque tem o mago e o herói, né? O herói. É o herói. Não, já tinha falado do mago, não tinha falado do herói. Exatamente. Tá, gente? Então, cuidador, mago. Cuidador prestativo, mago, governante, bobo da corte, herói, criador. Que mais? Explorador, cara comum, inocente. E o sábio. O sábio, o cara comum e o bobo. Isso. E o amante. Foram 12, tá, gente? E hoje a gente está falando do governante.
aquelas pessoas que estão no topo da hierarquia. Deixa eu contar uma história rapidinho de uma aplicação do governante. Uma pessoa estava fazendo atendimento e eu fiz um diagnóstico e eu identifiquei que ela estava no arquétipo do governante. Só que ela, no trabalho dela, ela não estava no topo da hierarquia. Ela tinha uma chefa, né? E eu já tinha explicado para ela, olha, você está vivenciando o arquétipo do governante, mas você não está no topo. E ela dizia, mas Larissa, eu tenho problemas, a minha chefe implica comigo, acontece coisas só comigo, parece uma perseguição no trabalho, é só comigo, eu não sei o que acontece, eu não faço nada para merecer isso. Aí a pessoa reclamando, e eu explicando, olha, você está vivenciando o arquétipo do governante, você não está no topo da hierarquia. Por conta disso, por conta daquilo, desse símbolo, desse outro, dessa fala, desse comportamento, desse jeito. Aí ela, mas será? Poxa, mas eu gosto de ser assim, eu gosto desse estilo. Eu digo, não tem problema. Mas eu estou te explicando que eu estou fazendo um diagnóstico, você está vivenciando o arquétipo do governante e você não está no topo da hierarquia. E é isso que está te trazendo problemas, porque você está tendo conflito com quem está no topo da hierarquia. Aí, algumas semanas depois, ela me ligou e ela disse, Larissa, está perfeito meu trabalho, porque eu fiz a troca, a migração, a transição de governante para criativo. Então, agora eu sou criativa, eu estou com o arquétipo do criativo ativo no meu trabalho, eu me dou super bem com a minha chefa, tá super ótimo. Então, são coisas práticas, gente. O arquétipo, apesar de ser um conceito abstrato, um conceito assim, primordial, cósmico, é um conceito, são ferramentas que a gente consegue ativar na prática do nosso dia a dia e a gente tem resultados imediatos, né? Então é isso, já. E como ativa? Como é que ativa? Você precisa estar em contato com a energia desse arquétipo. Como você vai ficar em contato? Eu vou dar algumas dicas aqui, né? Porque você precisa... tem várias... É uma metodologia, né? Você precisa, pouco a pouco, você precisa ter consistência. É igual fazer academia, sabe? Não adianta eu dizer assim, vai pra academia amanhã, que aí de noite você já vai ter os resultados. Não, você precisa dia após dia fazer uma série de ativações. Você não vai ativar, liguei um botão... Vou ligar o botão, vou fazer uma oração aqui, vou ligar o botão e pronto, estou com o arquétipo ativado. Não, você precisa ativar de forma constante para que você consiga cada vez mais se sintonizar com o arquétipo. Agora, uma das formas que pode ajudar é você pegar e você tem que ficar sempre em contato com essa energia. Pode ser um contato visual, pode ser um contato sonoro, pode ser um contato em termos do seu comportamento, da sua vestimenta, tá? Do seu jeito de falar, do seu tom de voz. Então, por exemplo, eu quero ativar o arquétipo do governante. A gente está falando aqui uma metodologia arquetípica dos 12 arquétipos de personalidade, né? Eu trabalho muito com Jung, com Carl Jung, psicólogo, psicanalista, mas a gente tem várias outras metodologias arquetípicas. Então, por exemplo, nós temos os animais de poder. Nos animais de poder, qual é o animal que representa esse arquétipo de poder do topo da hierarquia? A águia, por exemplo. A águia e também a coruja, que elas estão no mesmo nível, né? A águia e a coruja. Com especificidades. A águia ela tem aquela visão de longo alcance e a coruja tem a visão 360. Ela consegue ver todas, fazer uma análise geral. Assim, de tudo, de todas as possibilidades. E a águia tem a visão de longo alcance. Então, você pode colocar na tela do seu celular, por exemplo, uma imagem de águia. Você pode escutar o som da águia ou da coruja, se tiver mais a ver com você. Você pode pegar também símbolos e você pode imprimir. Você pode imprimir, por exemplo, a carta do tarô do imperador ou da imperatriz e deixar ali no seu quarto. Aquela imagem vai ficar vibrando ali. Deixa no local que você sempre vai ver na tela do seu computador. E você pode também assistir filmes, tá? Você pode, por exemplo, ver o The Crown, aquele filme da rainha, da Elizabeth. Adoro.
Adoro. Lindo, né? E lá você consegue ver, você vai sentindo a personagem, vai entendendo o modo de ser da personagem, vai entendendo como ela pensa, vai entendendo o modo de agir, tá? Porque um governante, você pode ver, o governante, ele não é um falastrão, não é aquela pessoa que desata de falar, né? Chega na festa, fala. Não. O governante é aquele que ele fala o que ele precisa falar de forma concisa, mas quando ele fala, todo mundo escuta. Então, você pode, através de filmes, através de símbolos, deixe sempre eles, assim, próximos, tá? Sempre em locais que você vai sempre ver, vai visualizar. Você pode ter uma estátua, por exemplo, né? Um símbolo, uma estátua pequena de águia, por exemplo, ou de coruja, né? E você deixa em determinado local, no seu trabalho. Lembrando sempre que, se você trabalhar numa empresa, é importante que você esteja no topo da hierarquia. Você, por exemplo, pode ser um empresário, né? Você pode ser um empresário. Ah, eu sou empresário, eu sou produtor de conteúdo da internet, eu sou um professor, um palestrante. Eu sou um professor, por exemplo, mas eu não quero estar com aquele arquétipo que é geralmente o arquétipo dos professores, que é o sábio. Eu não quero, eu quero ser um professor, mas eu quero ser um exemplo para os meus alunos, um exemplo positivo. Então, eu vou ativar o arquétipo do governante. Essa é uma das formas da gente ativar o arquétipo. Que espetáculo! O que acontece? Você tem que ter a consciência para você conseguir. Você tem que ter consciência de como ativar o arquétipo. É por isso que eu digo, é ativação consciente do arquétipo. Se você não tiver consciente e você... O que é estar consciente? É você ter o controle disso. Digamos assim que a gente é um aparelho celular, que a gente tem um nosso Wi-Fi, né? A gente tem o Wi-Fi. E a gente tem várias redes ali, que são os vários arquétipos. Se a gente já conseguiu trabalhar essa metodologia, se a gente conseguiu ter consciência e ter controle dessa metodologia, eu posso ser uma governante no trabalho, porque eu lidero, né? Eu sou uma empresária, eu lidero, eu trabalho com muitos homens, por exemplo, né? Às vezes as mulheres trabalham com muitos homens, elas precisam ter uma energia, né, ali de comando. Mas quando eu chego em casa, eu consigo desligar o Wi-Fi, né, do arquétipo do governante, e eu ligo o arquétipo, por exemplo, do bobo da corte, porque eu vou brincar com meu filho, porque eu vou estar ali com meu marido. Olha, né? Então você legal. consegue, mas você precisa ter essa consciência. Então, assim, gente, esse é um assunto, gente, absolutamente inédito no Brasil e quiçá no mundo, tá? Ninguém está falando sobre isso. Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo, eu já venho trabalhando sobre arquétipo e eu já venho trabalhando sobre carreira há um tempo, né? Então, você precisa conseguir entender como fazer isso. Você precisa ter essa segurança de você estar no controle dessa ativação e não ficar desgovernado, né? Porque aí, cada dia você vai estar num arquétipo, cada hora você vai estar... Era para você estar em um determinado arquétipo, você está em outro, e aí vai virar uma bagunça, uma confusão, e aí você vai perder o controle. Então, é muito importante que você venha, porque são pílulas de conhecimento, tá? Que vocês vão receber nessas 12 aulas. Aí você vai conseguir ver, você vai dizer, ah, eu realmente, nesse momento, eu preciso ativar o arquétipo do governante na minha vida.